Fala Vascaíno, fala Vascaína, um bom dia, um casaca no coração de cada um de vocês. Meus amigos, hoje, véspera de Natal, estamos aqui para a gente gravar mais um vídeo para a gente poder falar sobre as coisas inerentes do Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu peço a todos que ainda não são inscritos aqui no nosso canal para se inscrever, deixar o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Neste vídeo vamos falar aí sobre o jogo de vida ou morte envolvendo Vasco da Gama e Atlético Paranaense. Vamos fazer menção aqui à coletiva, à entrevista que o seu Jorge Salgado deu à ESPN e vamos falar sem dúvida nenhuma sobre a reviravolta que a gente pode ter aí nas eleições do Vasco da Gama. Perfeito? Primeiramente, vamos falar aqui sobre Vasco da Gama e Atlético Paranaense, jogo referente à 27ª rodada, que vai acontecer às 18h15 no próximo domingo. Partida esta que só terá transmissão do Premier para quem mora fora do Brasil. Ou seja, você que está aqui no Brasil terá que acompanhar aí pelo rádio a moda antiga. E é um absurdo essa situação envolvendo aí Globo, Tanner, né? O jogo não será transmitido. E meus amigos, o Ricardo Sapinto está desenvolvendo aí toda a preparação, toda a sua metodologia de trabalho, apostando aí nas bolas paradas, apostando também no posicionamento defensivo. A equipe no último jogo se comportou muito bem defensivamente e ele treinando bastante a saída de bola aí dos atletas do Vasco da Gama. O Vasco precisa desses 3 pontos aí. No primeiro turno a gente venceu o Atlético Paranaense por 1-0. Caso o Vasco da Gama vença o Atlético Paranaense, a gente iguala aí com a equipe de Curitiba nos pontos. E o Vasco vencendo, consequentemente, vai ter muitos jogos ali entre equipes que estão ali na zona do descenso. Então tudo indica que o Vasco da Gama vai sair da zona de rebaixamento caso vença o Atlético Paranaense. Eu particularmente estou muito confiante, sim. O Atlético Paranaense está fazendo um campeonato abaixo da média e o Vasco da Gama pode sim quebrar esse jejum. O Vasco não vence lá na Arena da Baixada desde 2007. Perfeito? A gente vai aguardar o Ricardo Sapinto colocar aí a equipe a qual vai enfrentar o Atlético Paranaense. E meus amigos, ontem o Jorge Salgado ele deu uma entrevista lá na ESPN. Ele descartou o Benício. O Benício não fica no Vasco da Gama. Ele disse que o Vasco tem outras prioridades. Ele tentou prorrogar o empréstimo, o Independente não aceita. O Benítez já está fechando aí com a equipe do Galo Mineiro e a gente pode ver aí um dos nossos principais jogadores indo aí para o rival. Ele deixou claro que não há perspectiva nenhuma de contratações de peso. Ele que disse que vai fazer uma redução aí da folha salarial do Vasco da Gama, pois o clube passa por grandes dificuldades financeiras. Perfeito? Então a gente vê aí a possibilidade também do Rodrigo Caetano estar chegando aí no Vasco da Gama, mas lembrando, isso tudo aí será se o Jorge Salgado for o presidente do Vasco da Gama, certo? A arrogância desses caras aí
é enorme, principalmente da imprensa, porque eles sabem que pode ter sim uma reviravolta aí na justiça. Eles sabem que na primeira semana de janeiro esse resultado pode ser mudado já. Então é o seguinte, eu tô vendo aí muita arrogância, pessoas aí já falando em nome do Vasco da Gama antes de terem os seus mandatos aí em pauta. Então eles vão cair do cavalo, pode ter certeza disso. A gente tem visto o Levenciano rompendo o silêncio, a gente tem visto o Levenciano se manifestando aí pelas redes sociais, o Levenciano que está assim sensibilizado, principalmente com os pedidos infantis aí, muita criança pedindo o Levenciano para poder não desistir do Vasco, e a gente vai ter aí simplesmente ações de sócios. A mesa diretora do Vasco da Gama também vai ingressar aí na justiça para que esse golpe aí ele não se perpetue no Vasco da Gama pelos próximos 3 anos. Eu quero ver esse resultado sendo mudado aí, como que vai ficar a arrogância desse pessoal, como que vai ficar. E vai ser uma apagação de mico generalizada, porque eles estão tratando das eleições do Vasco da Gama aí como se tudo tivesse transitado em julgado, dando voz aí para o Salgado poder falar, e eles vão ficar perplexos com o que vai acontecer a partir de janeiro. Aguardem só o judiciário voltar de recesso, que teremos sim inúmeras novidades aí. A gente quer ver um Vasco da Gama forte, a gente quer ver um Vasco da Gama altaneiro. Esse Vasco aí que o seu Jorge Salgado está propondo é um Vasco da Gama subserviente, subalterno, é um Vasco da Gama que vai ficar resignado mais 3 anos para brigar para não cair, uma vez que não terá investimentos no futebol. E futebol, para você disputar algo, a gente tem que ter aí time, tem que ter investimentos, certo? E mais uma vez, né? Eu peço a você para você ter paciência e aguardar, porque vai dar Vasco, já deu Vasco, e o estatuto do Clube de Regatas Vasco da Gama será assim e tem que ser respeitado, certo? Aí depois a gente vai ver aonde que vai ficar a arrogância desse pessoal que já está falando em nome do Clube de Regatas Vasco da Gama. Tá bom, meus amigos? Mais tarde eu vou trazer uma mensagem de Natal para vocês, tá? Agradeço muito aí pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!